Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom falar com vocês, embora nessa situação bastante diferente do que a gente está acostumado. E já adianto que a partir de agora é assim que a gente vai conversar. A gente tem tido algumas notícias em sucessão desde segunda-feira. Primeiro, segunda-feira à tarde, saiu a suspensão das aulas por pelo menos uma semana. Depois a gente teve a notícia de que em vez de uma semana com retorno dia 23, retornaríamos apenas no dia 30. E ontem nos foi confirmado que, na verdade, nós não teremos uma suspensão do calendário letivo de vocês. A gente vai ter uma forma diferente de ministrar o conteúdo no decorrer desse período. Ponto importante, pessoal. Tem gente que acredita piamente que a partir do dia 30 ou da primeira semana de abril nós retornemos nossas atividades de maneira regular presencial. Instituições de ensino não têm dado um prazo além disso aqui em Mato Grosso do Sul, pelo menos, de suspensão que exceda a primeira semana de abril. No entanto, dado o contexto que a gente observa em outros estados, em outros países que passaram pela situação de expansão do coronavírus, como o Brasil já começou a passar, a gente agora começa a entrar naquela curva ascendente. Tendo isso como parâmetro, a gente vai ter boas semanas. Eu, Guilherme, falo por mim, não falo pela instituição. Acredito que a gente deva ter quase todo o semestre dessa forma, tá? Não fico feliz com isso. Imagino que muitos de vocês também estejam desapontados com a situação. Esse modelo de estudo dirigido, de aula à distância, não é uma coisa inventada pela Anhanguera, pela Croton. Esse é um modelo que tem sido adotado, inclusive no estado, por todas as instituições de ensino superior. Então, pessoal da UFMS, pessoal da Anhanguera, da Uniderp, FCG, FACSU, Estácio, tá todo mundo na mesma situação. Os calendários não serão suspensos porque a gente não tem um prazo de suspensão definido. A gente não tem como suspender um mês, 2 meses, a gente não sabe. Pode ser que a gente chegue no início do segundo semestre do ano com uma situação ainda delicada. Então, o que se pensou mais adequado seria adotar esse modelo de estudo à distância, de estudo dirigido. Outro ponto, aliás, o mesmo ponto. Sim, vamos trabalhar com o contexto. Como eu disse, não é o mundo ideal, mas eu acho que assim, o ano de todo mundo, as programações que todos tinham em relação aos próximos meses foram todas alteradas. Eu, por exemplo, eu sou aluno também, eu faço mestrado, minhas aulas serão ministradas da mesma forma, indicação de leitura, e o mestrado é pior ainda, é ler, exploda-se, problema seu. Alguns colegas amigos que vão iniciar o mestrado, por exemplo, na UFMS, esse semestre, não vão nem conhecer os seus professores, porque as aulas deles teriam começado na última segunda, dia 16. Eu tinha viagens marcadas também, tudo alterado. Então, a gente está num contexto que demanda uma série de cuidados pela sua excepcionalidade, e isso vai refletir necessariamente na sala de aula, na forma com que a gente vai conduzir o semestre a partir de agora. Repito, não é o mundo ideal, mas é a melhor forma para que a gente consiga dar continuidade às nossas atividades sem comprometer a coletividade. Ponto importante também, pessoal. E aproveitando esse espaço, eu não me preocupo tanto comigo, Guilherme, nem com a minha esposa, que também tem 30 anos, nem com pessoas nessa faixa etária, o risco que elas desenvolvem em si. Me preocupa o fato da gente, não se cuidando, nos tornarmos vetores de propagação do vírus. Pessoas de faixa etárias específicas, os mais jovens, eles na maioria dos casos sequer manifestam os sintomas, não vão entrar em risco, não vão demandar leitos de UTI. Agora, a partir do momento que eu não me cuido, que eu não faço o auto-isolamento, ainda que mitigado, quando eu não cuido da minha higiene, especialmente das mãos, eu me torno uma fonte de propagação do vírus. Eu posso não ter nenhum sintoma, mas eu posso estar carregando o vírus. Isso se torna perigoso quando eu tenho contato com uma pessoa de mais idade, quando eu tenho contato com alguém que terá contato com uma pessoa de mais idade. Essas pessoas, sobretudo acima de 80 anos, é que estão numa faixa muito perigosa. E o grande perigo também não são só essas pessoas
na faixa de perigo do coronavírus, chegando a situações mais drásticas. O perigo associado é, se eu pego esse pessoal que vai demandar leitos de UTI que a gente sabe que nós já não temos ordinariamente, eu vou chegar num ponto em que ninguém vai ter leito de UTI. Então, poxa, eu não vou me cuidar porque eu sou jovem e eu não vou ter nada do coronavírus. Você assume esse risco, você pode ser que amanhã, eventualmente, espero que não aconteça, você sofra um acidente, sei lá, e precise de um leito de UTI. Só que talvez você não tenha um leito de UTI porque eles estão todos demandados, estão todos ocupados. Então a gente chegaria num sistema em que numa fase em que o sistema de saúde, seja o público, seja o privado, não vai mais conseguir comportar quaisquer pessoas que deles necessitem. Esse é o grande ponto. Não é apenas o coronavírus, que por si só é muito perigoso, mas é a potencialidade dele atingir o funcionamento do sistema de saúde. Repito, seja o público, seja o privado. Então, tá todo mundo meio incomodado, se reinventando, mas a hora agora é de se cuidar, a hora agora é de realmente tomar essas medidas. Da minha parte, pessoal, vou fazer o possível para que a gente passe por esse período conturbado sem nenhum prejuízo efetivo. Bom, a gente vai começar agora a conversar por vídeos, por WhatsApp, por e-mail, pelo AVA, por todos os mecanismos que estão à nossa disposição, tá? Esse primeiro vídeo eu vou passar o link para vocês devem ter recebido ele já por WhatsApp. A partir da semana que vem eu vou fazer a postagem no AVA de vídeos com orientações de estudo, indicação de leitura, de resolução de questão, de orientação, para que vocês, por conta própria, no período que seria dedicado a estar em sala de aula, desenvolvam atividades pertinentes e relevantes para a continuidade da disciplina. O que eu estou pensando em fazer? Semanalmente, no dia que seria a nossa aula, a gente aliás, eu vou postar um vídeo para vocês param poucos minutos, não vou fazer vídeos de 40 minutos, 1 hora e meia, com orientações, param, deem uma checada no vídeo, vejam o que eu indiquei de leitura, vejam o que o professor está falando, e a partir daí a gente vai desenvolver a disciplina, tá? Vou ficar completamente à disposição de vocês pelo e-mail que vocês já conhecem, vou reforçar, e tanto nossa disciplina vai ter continuidade, pessoal, que hoje eu já passo o trabalho para vocês. A gente já tinha na agenda um trabalho programado para o dia 24. Dado esse contexto, eu fiz um trabalho para que vocês respondam ele online pelo Google Forms, com prazo de entrega até o dia 31. Acredito que a gente ainda esteja sem aula até o dia 31 de março, tá? Eu vou disponibilizar para vocês o link. O link, na verdade, já está disponível para vocês no AVA, no Encontro 5. Quem tiver dificuldade, não conseguir acessar o AVA, me dê um alô. Eu encaminho o link para vocês. Vocês vão abrir esse link e vai ter lá um formulário do Google Forms. Ali vai ter algumas orientações para vocês. Um campo para vocês indicarem um nome, campo para indicarem também um e-mail válido. Nome, pessoal, se vocês não colocarem para mim, eu não consigo lançar nota depois, é impossível, tá? Como é tudo digitado, não tenho nem como comparar letras depois. E-mail é para fins de segurança de vocês, tá? Quando vocês colocam um e-mail válido ali, quando vocês concluírem o envio das respostas, vocês vão receber a confirmação no e-mail de vocês. Assim a gente impede aquela situação de professor, eu entreguei, mas e agora? Eu não tive como comprovar. Não, você tem a certeza, a comprovação de que você fez a atividade e entregou ela dentro do prazo. Repito, dia 31 de março é nosso último dia para encaminhamento de respostas. Semestre passado aconteceu de um aluno me encaminhar à 00:07 do dia seguinte do último prazo as respostas dele. Eu desconsiderei. Pessoal, vocês têm até meia-noite, até 11h59 do dia 31 para encaminhar as respostas, tá? O trabalho de vocês é composto por algumas questões, respostas curtas, objetivas, sem tratados, sem nada muito extenso. O que vocês vão perceber que talvez chame a atenção de vocês?
os pontos que estão sendo questionados não foram vistos por vocês até agora. Qual que é o intuito disso? Não é sacanear ninguém, de forma alguma. É fazer com que vocês parem, pesquisem e comecem a ter contato com os outros conteúdos que a gente vai estudar no decorrer do semestre. A primeira questão, apenas que se vocês olharem bem os slides de servidor que já foram disponibilizados, vocês talvez consigam identificar a resposta. Agora, todas as demais, vocês vão ter que parar e fazer uma pesquisa, ainda que seja rápida, em livros que eu me indiquei, em sites confiáveis, para que vocês consigam me dar um panorama. Depois do dia 31, pessoal, eu começo o processo de correção. Quando as notas estiverem já corrigidas, eu vou lançar e encaminhar para vocês o que era esperado como padrão de respostas e também discutir com vocês em um vídeo qual era o ponto de importância de cada uma das questões. Em relação propriamente ao nosso conteúdo, pessoal, a gente parou no ponto de servidores, a gente estava falando de provimento de cargo público. O que eu peço para vocês? Parem para olhar os slides com algum cuidado, ver o que está ali destacado. No AVA de vocês, em toda pré-aula, tem um texto para leitura. Do que a gente ainda não viu em sala de aula, que a gente teria visto ontem, se tivéssemos um encontro, seria falar em especial de responsabilização do servidor público e também de improbidade administrativa. Responsabilização, pessoal, ponto mais importante, e que vocês têm que ter isso muito bem fixado. Quando um servidor pratica um ato ilícito, ele responde de maneira independente nas esferas administrativa e funcional, ou seja, o nosso servidor público civil da União responde nos termos da Lei 8.112, de acordo com os artigos mencionados nos slides para vocês, e ele vai sofrer, por exemplo, uma advertência, uma suspensão ou demissão. Lembrando que demissão é sempre uma sanção, demissão não se confunde com exoneração. Ele pode, por exemplo, ele desviou o dinheiro público. O superior hierárquico dele na administração pública, ou um órgão de controle interno, uma corregedoria, uma controladoria, percebe que ele desviou dinheiro público. O próprio órgão da administração pública que esse servidor está vinculado pode mover contra ele um processo administrativo disciplinar e, ao fim, penalizá-lo como demissão. Agora imaginem que esse órgão de controle interno, quando ele descobre esse desvio de dinheiro público, ele também comunica o Ministério Público, por exemplo. O que vocês acham? Que o Ministério Público não poderia mover nenhuma ação contra esse indivíduo porque ele já sofreu, por exemplo, uma demissão no campo funcional? Não. Essa pessoa vai sofrer reprimenda administrativa, pode sofrer reprimenda judicial civil e pode sofrer reprimenda judicial criminal também. 3 esferas independentes. Vai tomar ferro funcional, civil e criminal. Não há bis in idem aqui. Esfera funcional, pessoal, é o que está ali para a nossa disciplina na 8.112. Parem para passar o olho nos artigos que estão indicados ali, só para ver quais são as hipóteses de advertência, de suspensão, de demissão. Percebam que existe uma gradação, é evidente. Algo mais leve, você será apenas advertido. Algo um pouco mais severo, mas que não chega a um ponto muito drástico, você será suspenso. Suspenso é deixa de trabalhar e deixa de receber. E situações mais comprometedoras da rigidez do seu agir como agente público, no caso servidor público civil da União, vão ensejar a sua demissão. A parte da persecução penal, vocês não estudam comigo. Vocês vão estudar com o professor de Direito Penal lá no fim do Código Penal. Existe um capítulo do Código Penal específico sobre crimes cometidos por servidor público contra a administração pública. Isso é assunto de penal e de processo penal. E a parte da responsabilização civil, pessoal, é o que se relaciona com a parte de improbidade administrativa, que seria nosso próximo assunto. Sobre improbidade, o que eu preciso que vocês façam?
Na pré-aula do encontro 4 tem um texto curtinho, pessoal, 6 páginas só. Parem, deem uma olhada, entendam qual é a lógica por trás da responsabilização por improbidade, além de também acompanhar um pouco a partir dos slides e especialmente parem para dar uma lida na Lei 8429 de 92, que é a lei que concretiza no plano legal uma disposição do artigo 37 da Constituição que diz que deve haver sanção nos casos de improbidade administrativa. A improbidade ela sempre vai estar relacionada com o mau agir do agente público, aquela pessoa que se desdenha da sua função pública, a pessoa que de forma dolosa quer se aproveitar, quer desviar, quer praticar um ato que cause enriquecimento ilícito a ela ou a outra pessoa. Essas hipóteses estão previstas no artigo 9º da Lei de Improbidade. Que cause prejuízo ao erário, artigo 9º mais grave, artigo 10, só prejuízo. Aliás, prejuízo que está no artigo 10, ou também se ela atenta contra alguns dos princípios da administração pública, que é o artigo 11 da lei. E também existe uma gradação aqui, atos mais drásticos contra a rigidez, contra a regularidade, contra os aspectos adequados da administração pública. Mais grave, enriquecimento ilícito. Eu não só causo um prejuízo à administração, como eu enriqueço a partir desse prejuízo, ou permito ou facilito com que um terceiro enriqueça. Intermediário tem um ato que não causa necessariamente enriquecimento de alguém, mas que vai causar prejuízo à administração pública. E artigo 9º são as hipóteses em que eu não vou ter dano patrimonial. Eu vou ter alguma outra forma de agir inadequada do servidor público que faz com que ele responda porque violou algum princípio da administração pública. Então, só voltando, 8.112 vai me dar parâmetros sobre como esse servidor vai responder no campo funcional. Lei 8429 de 92, a lei de improbidade, vai me dizer como esse servidor vai responder no campo judicial civil. Por exemplo, o Ministério Público ou algum dos outros legitimados ou a própria entidade pública ajuiza uma ação contra esse servidor e diz: olha, seu juiz, esse servidor aqui desviou o dinheiro do órgão público. Então esse servidor, por mais que ele já tenha sido demitido, ele terá que sofrer as sanções também da lei de improbidade, que são sanções muito mais severas do que as sanções funcionais e às vezes mais severas do que a própria sanção penal. Então, se vocês olharem no fim da lei, acho que a partir do artigo 12, nem tanto no fim, mas na metade, eu tenho ali um rol de sanções a que está sujeito a gente que pratica uma dessas tipologias de improbidade. Seja o enriquecimento ilícito, seja o prejuízo ao erário, seja a lesão a princípio da administração. Outro ponto importante, pessoal, falando de tipologias da improbidade, é que se eu faço lesão a princípio da administração, ou se eu faço enriquecimento ilícito, para que eu tenha improbidade configurada, eu preciso de um agir doloso do agente. Ele tem que agir de maneira deliberada para atentar contra o princípio da administração ou para se enriquecer ilicitamente, ou permitir facilitar com que outro se enriqueça. Tá? Eu só posso punir pelo artigo 9 e pelo artigo 11 se eu tenho conduta dolosa. Se eu tenho apenas culpa, eu não posso penalizar o agente público por atos de improbidade. A mesma coisa não acontece com o artigo 10. O artigo 10, que é a hipótese em que eu causo prejuízo à administração pública, ela admite que eu penalize o agente por dolo, evidentemente, e também por culpa. Imaginem, por exemplo, um servidor público que na sexta-feira, fim do expediente, esquece o ar-condicionado da repartição pública ligado. Pensem que só na segunda-feira vão perceber que essa pessoa deixou o ar ligado e que esse aparelho consumiu energia elétrica durante esses 2 dias do final de semana. O que aconteceu?
e esse é um exemplo caricato, um servidor público por ação culposa, por negligência, causou um prejuízo à administração pública. Esse é um exemplo só para que vocês tenham uma ideia. Nessa hipótese, eu não penalizaria esse servidor, porque a culpa que eu preciso para responsabilizar alguém é aquele desdém deliberado. É o agente público que não está nem aí para as suas funções. É o agente público que deixa de fiscalizar, por exemplo. É o agente público que, por não estar nem aí, por ter um manifesto desdém, um desdém deliberado com o seu agir público, acaba, a título de culpa, causando esse prejuízo ao erário. Mas só para que vocês saibam, artigo 10 permite penalização por dolo ou culpa. Artigo 9º, artigo 11, apenas por dolo. Deem uma olhada também na lei, artigos 1º, 2º e 3º, e vejam quem responde por ato de improbidade. Vocês vão ver que todo indivíduo vinculado a qualquer entidade que receba dinheiro público, se ele pratica algum dos ilícitos dos artigos 9 a 11, ele pode responder por improbidade. Particular, ainda que não seja agente público, também responde por ato de improbidade, desde que eu tenha identificação do agente público que foi o principal causador dessa ação ímproba. Particular, o agente público, acho que é isso. Deem uma olhada, artigo 1º, 2º, 3º, passem o olho nos artigos 9, 10 e 11, tendo em mente que as hipóteses que estão transcritas nesses artigos são hipóteses exemplificativas e não taxativas. E também vejam, se eu não me engano, o artigo 12, que traz as penalidades possíveis. Lembrando que essas penalidades possíveis vão se dar independentemente da sanção na esfera administrativa. Pode ser que antes do meu servidor ser demitido por meio de um PAD, ele já sofra as consequências da improbidade, ou já sofra as consequências penais. Elas vão tramitar de maneira independente, uma não exclui a outra. Não é porque eu apliquei sanção penal a esse servidor que ele vai deixar de responder na área da improbidade ou na área funcional. Pessoal, é isso, bons estudos, boa semana, fico à disposição de vocês. Como eu disse, é uma coisa que a gente está todo mundo se adaptando, tentando descobrir a melhor forma de passar por esse período conturbado. É muito importante que vocês me deem um feedback sobre: ah não, isso não tá legal, ou ah não, eu queria ler mais, ou eu queria fazer mais questões. Vamos conversando para que a gente chegue ao ponto de equilíbrio ideal entre o que vocês precisam, o que eu acho suficiente para conduzir a disciplina e o que essas ferramentas de ensino à distância podem nos ajudar a fazer, tá? É isso e até o próximo vídeo. Lembrando que a partir da semana que vem, procurem terça-feira da semana que vem, até o fim do dia, no encontro 6 de vocês, um vídeo, um link com orientações dos nossos próximos assuntos, tá? Foi um prazer e até o próximo encontro.